Oi, gente. Eu decidi gravar esse vídeo com muita vergonha, eu confesso. Me desculpem, relevem se o vídeo não ficar muito bom, porque eu nunca gravei. Mas eu queria contar melhor a minha história, né? Na minha luta e na minha caminhada para conseguir engravidar. E às vezes você escreve, né? Eu comentei lá no Face e tudo, mas para mim escrever, contar de forma detalhada, seria um textão, né? Então eu achei interessante eu estar gravando esse vídeo. Então, vamos lá. Para quem não sabe, eu sou casada há 15 anos. Há 11 anos que a gente decidiu, né, que seria o momento. Eu sempre quis ser mãe, desde sempre. Mas a gente casou e ficou 4 anos evitando. E depois a gente decidiu que a gente estava no momento, estava preparado. E aí a gente tentou durante 3 anos, e pelas vias naturais, né? E a gente a coisa não rolava. E aí eu procurei ajuda médica, né? Fiz uns exames, foi constatado aquilo que eu já sabia, que eu tenho, né? Que eu tinha desde os 13 anos, que era a síndrome do ovário policístico, que desregulava os meus hormônios, que, né, desregulava a minha menstruação, não tinha ovulação, mas que não era impedimento para eu engravidar. E aí o médico resolveu me passar um remedinho para ajudar, né, os meus ovários a funcionar. O remédio que eu tomei foi o Clomid, tomei durante 6 meses, porém eu não obtive sucesso com esse medicamento. Aí eu voltei no médico e engordei bastante, né, porque é hormônio. E aí eu tive que dar uma pausa, né, uma descansada. O ovário teria que dar uma descansada. E nesse meio tempo, né, a gente fez exames, fiz mais exames mais detalhados para ver se tinha alguma outra causa, né, mas pesquisou mais e não descobriram nada, né? Então foram anos aí que eu fiquei indo de médico em médico, né, correndo atrás para ver o que que era, e não acontecia nada, né? Para quem não sabe, eu sempre fui evangélica, né? Não assim tão praticante, mas sempre fui na igreja, sempre tive muita fé em Deus, né? Sempre acreditei, né, que Deus poderia fazer, né, um milagre acontecer. E eu sempre ia na igreja, e quando eu ia na igreja, Deus sempre usava, né, um profeta para falar que Deus me daria meu filho, né, que Deus me daria um filho, que eu iria ser mãe, né, sempre que eu ia e falavam, né, disso para mim, sempre vinha aquela palavra do livro de Samuel, né, que conta a história do profeta Samuel, de Ana, que não podia, né, que Deus tinha cerrado a madre dela, que ela não poderia engravidar, e Deus deu o filho para ela, né, que ela sofreu muito, foi muito perseguida, e os anos foram passando, né, foi muito sofrimento, foi muito desânimo. Chega uma hora que, mesmo que eu não tenha fé, eu sempre tive muita fé em Deus. Eu sempre acreditei, eu sempre peguei a palavra que Deus falou para mim e eu guardei no meu coração, e eu tinha certeza que quando Deus quisesse, ele me faria mãe. Só que assim, todo mundo sabe, né? Quando casa, passa um ano, ai, quando vem o bebê? Todo mundo já começa a falar. Minha mãe não tinha netos, então
A primeira filha que casou fui eu, obviamente que ela queria o primeiro neto, né? Então eu me sentia muito triste por não conseguir, né, dar um neto para minha mãe, não consegui, não, como eu posso dizer, eu chegou um tempo, né, que eu comecei a ver que as coisas não andavam, 4, 5, 6, 7, 8 anos, nada, e eu ali esperando e tentando e lutando e corre para lá e corre para cá, né, meu esposo fazendo um monte de exame chato, eu fazendo exame chato, doloroso, entendeu? A gente chegou num tempo que a gente começou a ir para São Paulo, porque aqui em Mogi o tratamento, né? Porque depois de um tempo, depois que passou uns 6 anos que eu não consegui engravidar, os médicos já começaram a falar pra gente, olha, tem muito tempo, né, que vocês estão tentando e não conseguem, então vamos partir para uma inseminação artificial, né? E a gente foi ver a inseminação artificial aqui em Mogi, era bem caro, né? Então a gente começou a buscar alternativas mais baratas. Então a gente foi para São Paulo, né? Ficava indo para São Paulo, né? Meu esposo perdia dias de trabalho, tinha que sair e dinheiro gastando em gasolina e, né? Mas e aí eu comecei a ficar desgastada, porque todo mundo cobrava. Eu não me sentia uma mulher completa. Eu cheguei a pensar em separar do meu marido, porque eu achava, porque ele não tem problema nenhum, né? O problema não era dele, era meu. Então eu achava assim que ele merecia uma mulher que pudesse dar um filho para ele, ó, as bobeiras. Eu achava que não era justo, né? E como ele não queria por mim, eu queria adotar, mas ele nunca aceitou essa ideia de adotar, né? Ele disse que só adotaria quando o médico, quando ele tivesse tentado tudo e o médico falasse, ó, chega, não dá mais, vocês não podem ter filho e pronto, acabou, né? Então, foi uma coisa bem desgastante, mas Deus sempre falando, né, que era para mim confiar, que ele ia me dar um filho. Só que sabe como que a gente é, né? Quer as coisas pra ontem, né? Aí quando demora 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, você já começa a se esquecer a promessa que o Senhor fez. E eu sou bem sincera em dizer, eu comecei, não duvidei, não duvidar. Esquecer também não, porque eu, né, a vontade, mas eu comecei a me desanimar, sabe? Comecei a falar, quer saber? Chega, pra mim deu, não quero mais saber disso, né? Ah, antes de chegar nessa parte, há um ano atrás, mais ou menos, em fevereiro do ano passado, a gente já tava uns 2 anos indo para Santo André, que é numa clínica, é uma faculdade, que eles são e tem uma clínica dentro dessa faculdade especialista em reprodução humana. E lá os preços são super em conta. Quem, né, eu sei que tem muitas pessoas que podem estar assistindo esse vídeo que tem problema para engravidar. Lá é uma clínica muito boa e com preços bem acessíveis. 70% mais barato do que uma clínica particular, né? E a gente começou a fazer tratamento lá. É um pouco mais demorado, né? Mas vale a pena. A gente começou a passar lá, começou a fazer todos os exames, eles investigam. Eu descobri que eu tinha pólipos, eu tive que operar, fazer duas vezes eu operei para tirar esses pólipos, tudo. E aí a gente partiu para fazer uma inseminação artificial. Em fevereiro do ano passado, a gente fez uma tentativa de inseminação artificial. E para quem não sabe, assim, não é nem um bicho de 7 cabeças, mas é uma coisa chata, gente. Você tem que ficar tomando remédio, tem que tomar injeção na barriga, né,
pro seu ovário funcionar, né? E aí no dia, seu marido tem que ir lá colher, né? Os bichinhos e você fazer. E de verdade, é uma coisa minha, eu sempre tive no meu coração. Eu ia fazer, eu fiz, aliás, mas não era uma coisa que, sabe, eu queria que acontecesse da forma natural. Eu ficava um pouco chateada de ter que partir para isso, mas a gente fez essa tentativa e não deu certo, né? E quando eu fiz, nossa, eu acho, depositei todas as minhas fichas ali. Eu falei, não, é agora. Eu fui lá na loja, já comprei uma pantufinha que eu ia dar pra ele, pro meu esposo, né? No dia que eu contasse pra ele. E já fiquei imaginando, sempre imaginei, né? Mas nesse mês que eu fiz a inseminação, bem mais. E aí, mais um balde de água fria e não deu certo. A gente gastou e não foi. E aí depois disso, sabe? Aí que eu desanimei mesmo, eu falei, não, eu acho que, né? Daí a médica já falou, vamos fazer mais exames. Aí fez, meus hormônios estavam tudo alterado, né? E antes falavam que eu não poderia engravidar. Olha, eu comendo a história, é muita coisa, gente. Perdoa aí, tá? Vai ficar meio bagunçado. Antes de eu fazer inseminação, tudo, eles falavam que eu tava tendo dificuldade para engravidar também porque eu tinha obesidade, né? Cheguei a pesar 98 quilos, né? E eu tinha diabetes, a pressão alta e tudo isso, né? É a síndrome metabólica que eles falam, desregula todo o seu organismo e você tem bem mais dificuldade para engravidar, né? Então, nesses 11 anos aí, eu procurei um médico, né? Eu fiz a cirurgia bariátrica, eu perdi 47 quilos, né? Cheguei a perder 47, agora já recuperei alguns quilinhos, né? Mas, e aí, depois de um ano, não, depois de 1 ano e meio que eu fiz a bariátrica, o médico me liberou pra engravidar. E aí a gente tentou, né? Tentou da forma natural. Achei que, como eu me curei da diabetes, né, não tinha mais pressão alta, eu achei que os meus hormônios, né, o ovário policístico também ia embora, mas não, ele ficou. Ele ficou porque ele tinha que ficar, porque era isso, era a forma que Deus ia agir, entendeu? Então foi a única doença que me restou, foi a síndrome do ovário policístico. E aí que eu fui procurar esse tratamento lá em Santo André, que eu já expliquei tudo, que eu fiz a inseminação e tal. Aí, gente, não deu certo, eu desanimei, eu falei, não, sabe, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais. Eu vou, cansei, porque é muito cansativo você ficar indo lá pra Santo André, fazendo, né, meu marido perder dia de serviço, tomando remédio, tomando injeção, e vai pra lá, e vai pra fura aqui, fura ali, faz exame aqui, faz exame ali, pra chegar na hora, né? Não. Aí a médica falou que né, você tem que dar uma descansada. Aí dei uma descansada e descansei mesmo. Descansei, comecei a tomar anticoncepcional, porque se eu não tomasse, eu sangrava muito, né? E desencanei. Desencanei não, né, gente? No meu coração sempre tava ali o desejo, a vontade, né? O meu sonho, tipo que escondidinho ali. Mas eu não fiquei pensando tanto como antes, né? Antes a minha vida girava em torno disso, né? E aí eu comecei a tomar anticoncepcional. E aí a gente, no final do ano passado, a gente decidiu que ia viajar. Eu esqueci de tomar o anticoncepcional e em janeiro eu fui viajar.
Aí tá, foi uma viagem linda, maravilhosa, uma bênção, um presente de Deus. E quando eu voltei dessa viagem, eu comecei a me sentir mal, né? Eu tava com uma anemia bem profunda, né? Eu já tinha ido no médico e ele já tinha me receitado para eu tomar ferro na veia, né? Eu tava tendo que tomar o ferro na veia para poder curar, porque minha anemia tava bem acentuada, né? Devido à cirurgia mesmo, e eu sempre tive anemia por causa da síndrome do ovário policístico, porque eu menstruava muito. Chegava a ficar internada porque eu ficava 30, 40 dias menstruando sem parar. Porque eu queria engravidar, né? Porque para parar de sangrar era só tomar anticoncepcional. Então, quando eu cheguei de viagem, eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a sentir muita tontura, mas muita tontura mesmo. E comecei a sentir como se eu estivesse com uma infecção urinária. Aí eu marquei ginecologista, fui na ginecologista e tal. Aí ela pergunta, né? Qual foi o último dia da sua menstruação? Eu falei porque eu sabia, né, que tava tomando anticoncepcional, então era certinho, regradinho. Aí ela falou, nossa, mas já tá bem atrasado. Você não quer fazer um teste de gravidez pra ver? Aí eu falei, tá bom, né, já fiz tantos, né, vamos lá, vamos fazer mais um. Aí saí do consultório e fui no laboratório, colher o exame. Depois fui fazer minhas coisas e tal. Quando eu cheguei em casa à noite, fui fazer como eu sempre fazia, né? Entrar na internet para ver o resultado, já sem muita esperança, né? Um pontinho de esperança você tem, né? Mas sem muita esperança, abri o resultado e tava lá. Eu nem lembro tanto de número que era. Sei que era muito número. No teste de beta-HCG, né? Era 6.000 e tralalá. E como eu já tinha anos de tentante, eu sabia que acima de 25, né, que tem lá no sangue, acima de 25 é positivo. E quando eu vi aquilo, gente, eu não sei dizer. Desculpa. Desculpa, eu falei que eu não ia chorar. Eu vi, eu não acreditei, eu não acreditei. Eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu agradecia a Deus. Eu não sabia o que eu fazia. E foi uma coisa que não dá para explicar. Foi uma emoção muito grande. Eu tinha planejado durante anos como eu contaria pro meu marido quando eu ficasse grávida, né? Já tinha tudo planejado, esquematizado. Mas na hora ele tava na cozinha e aí eu peguei aquela pantufinha que eu tinha comprado. Já tava guardada lá. Ele nunca tinha visto, estava guardadinha lá no guarda-roupa. Há mais de um ano, né? Há um ano mais ou menos. É um ano. E aí eu contei pra ele, né? Contei pra ele e foi assim. Ele é tranquilo, né? Já deu pra perceber, né? Que pra ele é tudo. Ele é bem tranquilo. Ele é uma pessoa que. E eu acho que é por isso que assim a gente ficou junto, firme e forte, passando por tudo. Porque ele sempre, né, ele nunca me cobrou, ele nunca me culpou. Ele sempre falava: "Não, vai, né, para de sofrer, vai dar certo, a gente vai conseguir, nossa hora vai chegar". E tinha chegado a minha hora. E eu não estava acreditando nisso. E chegou depois de, né, tantos anos, tanto sofrimento, né? Ninguém mais acreditava que eu ia ter filho. As pessoas desacreditavam. Gente, eu não culpo ninguém. Às vezes eu falo alguma coisa, a pessoa pode ficar se ofendida, né? Porque às vezes a pessoa que falou leu, né? Mas assim, é coisa que aconteceu, né? E assim, eu entendo, porque você vê lá um casal que tá casado,
né? E você sabe que essa pessoa, que o casal tem o desejo de engravidar, já passou 5, 10, 15 e a pessoa não engravida, né? É normal do ser humano começar a acreditar que aquela pessoa nunca vai ter filho, né? E aí fala, ai, né? Fala aquelas coisinhas, né? Mas vamos passar. Essas coisas que as pessoas falam quando você não alcança, eu acredito, sabe? Que é para Deus mostrar para as pessoas que não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade, não importa se o médico falou que você não pode, que você tem uma doença incurável, que não importa, sabe? Não é o homem que determina o que vai acontecer na sua vida, entendeu? Quem determina o que é para acontecer é Deus. Se Ele prometeu, se Ele falou que Ele vai fazer, é porque Ele vai fazer. Não importa como, não importa quando, não importa quanto tempo que você tenha que esperar, porque o tempo de Deus é diferente do tempo da gente, né? O tempo de Deus, ele é perfeito. Então, eu precisava passar por esse processo todo, né? Eu precisei passar por uma inseminação para Deus mostrar para mim, não. Para ele provou para mim. Não, não é do jeito que você quer, não é no tempo que você quer, não é da maneira que você quer. Sou eu que vou fazer, sou eu, entendeu? E para provar para as pessoas também que estavam à minha volta, que duvidavam, né, que eu conseguiria, que eu consegui. Porque eu consegui, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus, ele realiza milagre. Ainda muita gente não acredita, né? Acho que só no tempo de Jesus, lá quando Jesus estava na terra, que realizava milagre. Não, gente. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Entendeu? Então, Deus realizou esse milagre e eu tô esperando a minha princesa que eu sonhei durante tantos anos e tá aqui, minha bebê crescendo, forte, saudável. E eu não tenho palavras para agradecer a Deus por esse milagre. Eu não tenho palavras para agradecer, sabe? É uma coisa inexplicável. Me falta palavras para descrever. Só quem já passou por isso, só quem tá nessa luta, que eu sei que tem muita gente que luta há anos, né, que já tá desenganada pelos médicos, que é humilhada, que é desprezada dentro da sua família, que as pessoas duvidam e que até mesmo você duvida que você possa ser mãe, que se sente inferior, entendeu? Mas eu queria fazer esse vídeo para falar, nada é impossível para Deus. Não deixa de sonhar, não enterra os seus sonhos, não deixa que as pessoas venham e joguem. Tem alguém me ligando. Desculpa, gente, que eu tô aqui no celular. Não deixa que as pessoas venham, sabe? Vai vir, vai se levantar, entendeu? Vai se levantar, isso vai servir para fortalecer a tua fé, para te amadurecer, entendeu? Mas não deixa que as pessoas ficam jogando pá, sabe? Pá de areia para tentar enterrar o seu sonho, né? Você vai se sentir desanimada? Vai sim, mas não desiste, não desiste. Deposita sua fé em Deus. Muitas das vezes só eu e Deus sabe que eu não tinha palavras para falar com Deus, que eu me ajoelhava e era só lágrima. Deus sabe tudo que eu sofri durante esses 11 anos. E não foi pouco não, gente, foi sofrimento. Mas Ele honrou, entendeu? Ele viu as minhas lágrimas, Ele escutou as minhas orações e Ele me abençoou. Mesmo eu sendo falha,
mesmo eu sendo fraca, mesmo eu sendo cheia de, né, imperfeição, Deus me abençoou, porque Ele havia me prometido por várias vezes. Por várias vezes eu recebi essa palavra que Deus me daria um filho, e Ele me deu, né? Me deu minha filha, minha princesa. Então é isso, sabe? Eu espero que esse vídeo sirva, né, para ajudar não só você que tá tentando engravidar, né, mas qualquer problema que você tiver, entendeu? Confia, entrega, porque Deus é fiel. Deus é fiel. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Como diz na palavra do Senhor, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele falou, Ele vai cumprir. Entendeu? Às vezes a gente quer fazer as coisas da nossa maneira, quer colocar nossa mão e não é nossa mão. Tem coisa assim, né? Não tô falando, ai, confia, descansa em Deus e cruza os bracinhos e fica esperando. Não. Tem coisa que você tem que ir à luta, mas tem coisa que é a mão de Deus. Entendeu? Não adianta você tentar colocar sua mão, não adianta você tentar fazer, não adianta você tentar desviar. Se Deus tem promessa na sua vida, você pode estar lá no fundo do poço. A mão de Deus vai te alcançar e vai te tirar de lá. Entendeu? Você pode dar um monte de volta, fazer tudo do jeito que você quer, mas não vai acontecer, porque é da maneira que Deus quer, da maneira que tem que acontecer, da forma de Deus, tá? Então é isso, gente. Eu agradeço. Peço desculpa, tá, pelo vídeo que eu nunca gravei. E era só isso. Eu precisava contar, glorificar a Deus, agradecer muito a Deus, que esse vídeo possa alcançar pessoas, né, que estão passando pela mesma situação que eu passei, ou estão passando por situações de alguma enfermidade, algum problema financeiro, que for, gente, né? Não existe problema maior que o nosso Deus. Deus é maior que tudo, Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E eu precisava fazer esse vídeo para dizer isso, para contar o que Ele fez na minha vida. Os médicos, fiz exames, os médicos falavam que era uma síndrome do ovário policístico, e depois que era obesidade, né? Eu fiz a cirurgia e nada. E aí depois começaram a falar que era uma infertilidade sem causa, não conseguia descobrir a causa, né? Mas eu creio que essa doença, esse... Então, acabou a bateria do meu celular. Como eu tava dizendo, eu creio que esse problema que eu tive, né, é a maneira que Deus usou para fazer um milagre na minha vida. Deus, ele age de formas que a gente não entende, né? E eu tinha que passar por isso e para glorificar a Deus, né, pelo milagre que ele fez. Então era essa mensagem que eu queria deixar, né? Não desista dos seus sonhos. Tenha fé em Deus, se entrega, ora, busque, porque a sua oração, o seu choro, a sua luta, quando você deposita em Deus, não é em vão. Quando você deposita a sua fé em Deus, quando você busca Deus, você tem resposta. Você vê o milagre acontecer, você vê as bênçãos vindo. E isso, gente, não tem preço, né? Não tem preço porque a gente é tão falho, a gente é tão egoísta, né? Às vezes a gente faz cada coisa. Eu às vezes me pego pensando como Deus, né, pode me amar tanto assim, como Deus pode, né, fazer um milagre desse na minha vida. Deus, mas o amor dele por nós é infinito, porque ele deu o seu único filho naquela cruz, né?
Jesus sofreu, foi açoitado, foi humilhado, para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos ser abençoados, para que eu e você pudéssemos ter a salvação, que é o bem mais precioso que alguém pode ter, que é a salvação, que é a certeza de que um dia a gente vai estar com Ele lá na glória, louvando e bendizendo o nome dEle. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo possa tocar o coração das pessoas. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Um beijo. Então, fecha o olho. Por favor. Não. Agora tá me arrumando, ó. Rani, para. Fecha o olho. Não, Gui, assim não vale. Eu sabia que você falou isso.